Olá, turma, tudo bem? Continuando a nossa revisão para a avaliação diagnóstica da semana que vem, vamos ver agora sobre o capítulo 11, sobre a América Portuguesa e o açúcar. Nós vimos no capítulo anterior sobre a colonização da América Portuguesa, que após a exploração do pau-brasil, o maior foco dos portugueses era continuar essa exploração, mesmo se não fosse com esse tipo de árvore. Então, eles conseguiram começar a exploração da cana-de-açúcar, certo? Muito do que acontecia no Brasil naquela época era controlado para Portugal. No século XVI, os portugueses começaram então a organizar formas de administrar essas terras que eles sempre julgaram ser única e exclusivamente deles. Lembrem que todo o território português ele era dividido pelo Tratado de Tordesilhas. A parte do Brasil fica mais no litoral, né, como eu mostro aqui no mapa, ficava voltada para os portugueses. A outra parte, mais para a área central, digamos assim, era domínio dos espanhóis. A partir dali vão surgir as capitanias hereditárias, as sesmarias, certo? E surgem então os grandes latifúndios. O Brasil passou a ter um governador-geral, que tinha sede então em Salvador, ou então a Baía de Todos os, Salvador da Baía de Todos os Santos, né? E Brasil, naquela época, era responsável por contribuir para todo o abastecimento e enriquecimento de Portugal, sendo ele como colônia. Eles tinham um relacionamento chamado de pacto colonial, ou seja, o Brasil fornecia para Portugal tudo que ele produzia, metais preciosos, enfim, e Portugal, sendo a metrópole, fornecia então as manufaturas. Como aqui no Brasil não tinha como fazer tudo isso, tipo ferramenta, tecido, enfim e tal, tudo que era produzido de Portugal para cá fazia com que o Brasil se tornasse totalmente dependente da metrópole. Os produtos que eram feitos aqui custavam muito barato para Portugal, mas quando chegavam lá na Europa, Portugal vendia por um preço muito alto, então o lucro era gigantesco. Por conta disso, começa um processo de colonialismo aqui no Brasil, que durou do século XVI até o século XVII. Durante esse período, foi feita no Brasil uma fonte de riqueza muito grande para a metrópole. Os colonos que se envolveram nessas atividades passaram a fazer um tipo de modelo agrário exportador chamado de plantation, ou seja, eram grandes lotes de terra, chamado de latifúndio, onde eles plantavam um único tipo de produto em grande quantidade para poder explorar e exportar fora do Brasil. E isso tudo a partir da mão de obra escrava. A coroa portuguesa também é muito interessada em tornar variada a produção de alimentos aqui na colônia, mas também estava mais interessada ainda em ter bastante lucro. O Nordeste, naquela época, se tornou o maior foco de importância política, financeira e lucrativa daquele período. E justamente ali que se estabeleceram os maiores engenhos da colônia. Naquela época, a colônia ela tinha uma administração muito bem dividida. A autoridade máxima dela era o governador-geral, que dava justamente contas à coroa portuguesa, como se fossem os olhos e ouvidos do rei português. Debaixo deles estavam, então, os capitães donatários, que administravam as capitanias, depois a sede do governo nas vilas, que eram as câmaras municipais, e dentro das câmaras municipais haviam os homens bons, que nada mais eram que os grandes proprietários de terra, né, que eram a classe dominante na área colonial, e que também investiam no crescimento das cidades. Dentro da Câmara Municipal, esses homens bons nomeavam juízes, jogavam crimes, cuidavam das ruas, locais públicos. Eram como se fossem benfeitores da cidade, certo? Só que nessa época da colonização também ficou muito claro a necessidade que os portugueses tinham de uma mão de obra que fosse barata para eles. O escambo, que era aquela troca de mercadoria entre os indígenas e os portugueses, já não era o suficiente para o propósito dos portugueses. A opção deles foi justamente substituir a escravidão dos indígenas por uma outra mão de obra alternativa, que era a mão de obra africana, certo? Os índios eles não estavam adaptados ao serviço da lavoura, à utilização de pá, enxada, foice, eles não sabiam utilizar esse tipo de coisa, mas os africanos sabiam, né? Tanto os índios quanto os africanos, eles não estavam preparados para esse tipo de situação, né? Mas eles foram submetidos a esse tipo de prática. Os africanos eles foram mais resistentes, né? Mas tudo isso por quê? Porque os europeus, os portugueses já tinham conhecimento da escravidão que havia lá na África. Mas vale lembrar que a escravidão na África normalmente era por questão de prisioneiro de guerra ou prisioneiro por dívida, e não por questão de preconceito racial como os portugueses faziam, certo? Então, algumas causas para a substituição da escravidão indígena pela africana. 1. A redução populacional dos indígenas no litoral.
Lembrem que muitos dos indígenas se recusavam a trabalhar de forma forçada, então eles ou fugiam, se rebelavam, se suicidavam, então o número de indígenas diminuiu muito, tá? Questão 2, eles tinham uma dificuldade muito grande para se estabelecer numa terra distante das origens, ou seja, os africanos eles não sabiam exatamente, os indígenas conseguiam fugir, só que os africanos iam fugir para onde? Eles não conheciam aquela terra. Então a dificuldade para eles resistirem logo de cara, quando eles chegavam, era mais grande, era maior, perdão. Era a questão 3 também, a questão da influência da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela era a favor da catequização e da civilização dos indígenas, mas ela não se opunha à escravização dos africanos. Em alguns casos, alguns padres, inclusive, eram a favor, porque eles diziam que era como se fosse uma prática de boa ação dos portugueses escravizar os africanos, né? Mas, enfim, estamos falando da igreja daquele período, né? Não de hoje. Vamos separar bastante isso, né? E o item 4, o domínio das técnicas específicas de produção. Lembrem que os indígenas eles não tinham conhecimento agrícola de pegar enxada, pá, essas coisas, o arado. Já os africanos já conheciam esse tipo de prática porque era algo que eles já faziam nessas tribos, entende? E por último, o lucro produzido pelo comércio dos africanos também era bem grande, certo? A questão do engenho de açúcar foi que movimentou toda a sociedade. O açúcar é um produto que foi utilizado no mundo inteiro, né? Só que para poder extrair ele levava tempo. Por quê? Primeiro porque na Europa não tinha um clima favorável para esse tipo de produto, entende? A cana-de-açúcar ela veio da Índia, depois foi levado para os árabes, para a região da Europa, só que só pessoas mais ricas tinham. Só que aqui, na região da colônia, tinha um clima e um relevo favorável para plantar. Então, o lucro do comércio do açúcar era muito vantajoso para o governo, para os comerciantes e para os colonos da América, certo? Então, assim, quem era o senhor do engenho, ele fazia parte de toda uma estrutura governamental. O açúcar ele era produzido dentro dos engenhos, só que toda essa estrutura envolvia muito mais do que simplesmente moer cana. Dentro do engenho, tinha que ter um espaço para a produção do açúcar. Então, eles tinham lá a plantação, onde que era o canavial, né? Eles tinham a casa do engenho, ou então a casa grande, né? Onde se produzia... a casa do engenho onde era feita a produção do açúcar, o moer, a cana, né? A roça, onde se plantavam os alimentos. Eles tinham também a casa grande, que era onde vivia o senhor do engenho e a sua família. Eles tinham a senzala, que era onde habitavam, então, os escravos. Não dá nem para dizer onde eles viviam, né? Porque eles passavam mais tempo trabalhando do que dormindo ou descansando, né? E geralmente eles tinham uma capela. Essa capela, ela podia ser ou dentro da casa grande, ou então bem do lado, assim, no centro. Isso tudo porque eles tinham a questão da religião muito forte. O que é interessante, né? Eles escravizavam as pessoas, mas a religião era algo forte no cotidiano deles. Não dá para entender muito bem. Mas, enfim, a quantidade de engenhos naquela época cresceu muito, principalmente entre o século XVI e o século XVIII. As regiões de Pernambuco e sul de São Paulo cresceram muito no número de engenhos. Só em Pernambuco tinha mais de 150 engenhos, só naquela região ali, né? Então, assim, o Nordeste ele se tornou o principal centro da economia açucareira no Brasil, né? E isso fez com que o Brasil se tornasse o maior produtor mundial de açúcar. O trabalho dos engenhos não era um trabalho muito fácil, né? Os trabalhadores, os escravos, enfim, eles eram vigiados por feitores, né, que eram responsáveis por aplicar castigos. Depois de muitos meses de plantio, a cana então era colhida, ela levada pelos escravos para a casa da moenda, onde a cana ela era lavada, ela era moída, né? E normalmente esse trabalho era feito por mulheres. Dentro dessa casa da moenda, né, haviam cilindros que moíam a cana, separavam o caldo do bagaço. Esse caldo era levado para as caldeiras, onde ele era fervido, né, eram retiradas todas as impurezas, até que o líquido engrossasse e se transformasse, então, no que vocês conhecem como um melado. Esse melado era colocado em tachos para ele poder esfriar. Depois que passava por todo esse processo, ele era colocado em forminhas de barro, de madeira ou de metal, enfim, e elas eram meio afuniladas. E elas tinham tipo um furinho só que permanecia fechado por alguns dias. Desse furinho saía um líquido que era usado para poder alimentar os escravos e também na fabricação de cachaça, ou como eles chamavam naquela época de aguardente, né? Depois de alguns dias, o que eles conseguiam obter daquele líquidozinho do que sobrava era o tal do açúcar mascavo, né? Então, assim, as caixas de açúcar, elas davam muito, muito lucro. Por quê?
porque não era simplesmente o caldo de cana, ou só o açúcar branco, ou só o açúcar mascavo, ou só aguardente. Eram vários produtos que eram derivados de um produto só. Então, claro que ia dar muito lucro. A gente tem que lembrar também que essa parte do trabalho era uma parte muito arriscada. Então, assim, era muito comum alguém ter um braço esmagado no meio da moenda, ou então queimaduras muito graves por conta da temperatura do caldo, entende? Então, assim, as etapas de produção não eram tão demoradas assim, mas eram bem arriscadas na questão de cuidado, na questão de riscos de acidentes, entende? Dentro da cidade do engenho, tinha uma figura de uma pessoa que mandava em tudo e todo mundo, que era o senhor de engenho. Ele era o dono de todas as riquezas na época, né? E ele tinha muito poder. E normalmente ele tinha também influência política. Então, assim, a cidade do engenho, ela era muito patriarcal. O senhor de engenho, ele mandava não só na sua mulher e nos seus filhos, mas também nos seus empregados, seja ele escravo ou não. Era o senhor de engenho que decidia com quem os filhos se casariam. Os meninos normalmente eram preparados para comandar o engenho, depois de aprender a ler e escrever um pouquinho, né? Alguns deles iam estudar nas capitais, mas depois retornavam, né, e ficavam para poder seguir o mesmo passo do pai, né? Normalmente eles casavam a partir dos seus 14 anos, alguns com idade mais avançada também, para poder fazer alianças com outros senhores de engenho que casavam suas filhas a partir dos seus 12 anos, né? Dentro do engenho haviam muitos escravos, né? O trabalho do escravo era muito duro, né? E o tratamento que eles recebiam também era algo bem difícil de suportar. Eles não tinham nenhum tipo de perspectiva de mudar de vida, a não ser se eles conseguissem fugir, né? Sob o perigo de ser apanhado e apanhar mais ainda, né? E nesse caso, eles poderiam ser duramente castigados, podiam até mesmo sofrer algum tipo de tortura, seja física, psicológica, na frente de todo mundo, inclusive, né? Ou até mesmo serem mortos, para exemplo de outros escravos. Só que dentro da colônia, a gente também tem outros tipos de cidadãos, né? A gente tinha os trabalhadores que se chamavam de homens brancos, livres e pobres. E entre esses trabalhadores, se encontravam feitores, ferreiros, carpinteiros, sapateiros, alfaiates, pedreiros, pescadores, enfim. Porque, querendo ou não, dentro de uma sociedade, nem tudo é feito só de açúcar, né? Haviam outras profissões que geravam em torno dessa sociedade, né? Mas que eles não eram vinculados totalmente com o senhor de engenho. Gente, sobre o capítulo 11, são esses pontos que vão cair. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me procurar lá no nosso grupo da Turma no Telegram, ok? Um grande abraço e até a próxima.